eu vou, quando eu tiver tempo, alguns dias, eu irei assistir, sobretudo a abertura. E a fase do encerramento, que é a fase dos debates. Certo. E qual é a expectativa do senhor? O senhor acredita que realmente eles vão ser absolvidos? Acredito, porque os autos, o processo não tem elementos capazes de condenar. Fui convidado, tanto pelos advogados da defesa, como pela família de Maria Eduarda, como pela família das vítimas. Das vítimas não, diga, dos acusados. Dos acusados, né, dos réus. O senhor acredita... E também, o processo que eu participei por tantos anos, eu tenho vamos supor, gostaria de assistir como ele vai se desenvolver, né? De ver o seu desfecho final. O processo que eu acompanhei por tantos anos, gostaria de ver o seu desfecho final. Estou entendendo. Em nenhum momento, enquanto o senhor esteve à frente do caso, em nenhum momento o senhor viu indícios para denunciar os combeiros. E depois colegas seus terminaram denunciando, que apareceram novas provas, como a história do óculos, teria sido... uma das namoradas de Valfrido teria visto o óculos. O senhor acredita que nem esse novo elemento poderia incriminá-los? Não, não acredito. E não há esse elemento. Isso é um elemento fantasiado. Não existe esse elemento óculos, não existe esse elemento papel de bombons, fio de nylon. Isso tudo foi uma coisa criada, não é uma coisa real. E os autos demonstram isso. Criado com que objetivo, Miguel? Bom, eles foram criados com o objetivo de não se chegar a lugar nenhum. Criados com o objetivo de não se descobrir a verdadeira autoria dos crimes. Quem teria o interesse de mudar essas versões, implantar essas provas? Eu não sei, eu só sei, por exemplo, aí a sua pergunta leva a outra, eu só sei, por exemplo, essas provas que se diz ter contra os combeiros, elas são inconsistentes. Digamos assim, numa prova que na cena do crime tenha papel de bombons, tenha cordas, fios de nylon, que tem aqueles objetos que se diz que tem na cobra. Não tem, simplesmente é uma alegação. Não há uma prova pericial. Não há uma comprovação pericial de que aqueles elementos existiam. Certo? Não há uma comprovação de que aqueles óculos de Maria, os óculos que se alega que estava que era uma ex-namorada de Valfrido usou, fossem os óculos de Itacela. Vocês sabem que um óculos escuro, normal, que é um óculos que vende na feira de Caruaru, na feira em qualquer esquina, em qualquer rua, em qualquer esquina, mas esse óculos aqui é parecido com o outro, todo óculos escuro é parecido. Claro. Todo bombeiro normalmente tem um óculos dentro do seu porta-luvas. Veja, o simples fato da existência de um óculos parecido, que um óculos parecido e que aparece 5 anos depois. Esses óculos não foram objeto de indagação, de investigação, quer no primeiro inquérito, quer no segundo inquérito, quer quando esteve na Polícia Federal. Só no último inquérito, a míngua de provas é que aparece como uma coisa chave, bombástica, dizer que uma pessoa que usava um óculos parecido, na época que tinha aquele óculos parecido. Se é parecido, é outro, é diferente. Bom, você diz é pouco. O inquérito começou com suas falhas a partir do momento em que os corpos foram encontrados. A partir do momento que os corpos foram encontrados,
o inquérito já começou com falhas. Qual? O local da cena do crime não foi preservado, foi pisoteado, não foi resguardado o local da cena do crime. O IC, Instituto de Criminalista, que é o órgão competente para fazer as perícias técnicas, quando chegou lá, os corpos não mais estavam. Os policiais do GOI se encarregou de fazer todas as perícias e de fazer todos os levantamentos. Pergunta, é o IC, é o GOI, o órgão competente para fazer essas perícias, porque o IC não se preservou o local do crime para o IC fazer as perícias. Hipoteticamente, muita coisa poderia se trazer como prova para os autos do inquérito, para o processo. Desse primeiro momento, mesmo o corpo morto, ele fala. As coisas que estão no local falam. Ou seja, os pneus do carro, por exemplo, que estiveram no local, podiam ser periciados, as marcas dos pneus, os restos que estavam abaixo dos corpos delas poderiam ser periciados, os objetos encontrados, aquele papel de bombom, aquela corda de nylon que se menciona, flanela e prestobarba, elas estavam na cena do crime. Quem viu? Isso foi periciado, foi periciado lá, foi visto lá no local. Enfim, já que ninguém viu quem matou, isso é muito importante. Já que não houve testemunha presencial de quem atirou, de quem matou, ou como o crime se dera, a única riqueza, a única forma que você tinha de se chegar, sem dúvida, a possibilidade que você tinha de chegar à autoria, era preservando todas as coisas que estavam naquele local e aquilo ser objeto de uma perícia bem séria, contundente, já que fazia 10 dias que elas estavam desaparecidas. Então, como no dia 17 eu ainda estava no caso, aí sim, eu entrei com relaxamento de prisão deles. Porque entendia que, e o promotor pode pedir relaxamento de prisão do acusado. Isso eu já fiz várias vezes. Em face desse pedido de relaxamento de prisão que eu fiz, foi que deu essa celeuma toda, de eu ser afastado do caso, de eu ser acusado que estava retardando o processo para me beneficiar politicamente, etc. Partiu do momento em que eu requeria esse relaxamento de prisão deles. E que fui afastado do caso em relação disso, no dia 18, em seguida. Por ter pedido o relaxamento de prisão deles. Eu pergunto o seguinte: 5 anos que aqueles dois acusados estavam presos, estavam respondendo ao inquérito, nunca se afastaram do lugar. Qual é a razão deles serem presos? No próprio Jornal do Comércio foi publicado um artigo por João Paulo Cavalcante, que é um grande jurista, isento disso tudo, que diz que a prisão dele significa a quebra das garantias constitucionais, porque não havia motivo para a prisão. Como também não há motivo deles estarem presos até agora, cumprindo pena, sem julgamentos. Se ele for inocentado, quem vai indenizar pelo tempo que ele ficou preso? Quer dizer, eles não são perigosos, eles não são fugitivos, eles não são... Qual é o motivo desse aparato todo também policial, como se tratasse de duas pessoas violentas, duas pessoas que passaram 5 anos soltas, convivendo com todo mundo, indo para todo lugar, sem oferecer nenhum perigo. Entendeu? Então, se eles fossem ricos, você acha que eles estariam presos? Você acha que eles estariam presos?
sem querer fazer juízo de valor, se aquela casa de Serrabim fosse deles, você acha que desde o início não teria sido virada de cabeça para baixo? E com isso jamais eu estou dizendo que foi qualquer pessoa que esteve naquela casa que cometeu o crime. Eu estou narrando o fato de que a investigação também deveria ter havido na casa de onde as meninas estavam. E no início não houve. Deveria ser, por exemplo, da denúncia da comunicação via o CIOD, que foi feito na noite do dia 3 de maio, na beira da praia, que tinha crianças, que tinha mulheres, e ouvido gritos de mulheres e homens. Foi até a sobrinha do ex-governador, a sobrinha do ex-governador Joaquim Francisco, que denunciou a polícia na noite do dia 3 de maio. E essa situação não foi investigada no momento. Veio ser investigada um ano depois, quando o inquérito já estava na Polícia Federal, quando a Inês era morta. O fato é que no dia 3 de maio, próximo à casa de Serrambim, Estado dos Altos, houve uma comunicação à polícia que alguém estava sendo violentado na beira da praia. E se ouviu gritos. Poderia ter sido outra pessoa, claro. Poderia ser até alguém praticando sexo, qualquer coisa. Sei lá, gritos de amor, sei lá, ou qualquer coisa. Mas uma situação existiu. Tanto é que a polícia foi acionada para isto. Mas essa situação não foi investigada. Foi depois, né? Foi depois. Não, depois, um ano e tanto, se chamou a pessoa, se perguntou se o que foi que houve, mas aí já não...